Fala Felizardo, fala Felizarda. Estamos aqui com mais um papo de atleta. Dessa vez com o meu parceiro aqui, ó, mestre Valmir China. Mestre, muito obrigado por me receber aqui, tá falando com a gente, trocando um pouquinho de ideia, um pouquinho da sua experiência, tá? Eu não gosto de ficar falando muito do convidado. Eu gosto que o convidado fale dele próprio e se apresente para a galera que não te conhece ainda, beleza? O que o senhor pode falar um pouquinho? Quem é o Valmir? Bom, bom dia a todos, tá? Nós estamos aqui mostrando um pouquinho, né, do nosso trabalho, que a gente já vem desenvolvendo bastantes anos. Estou aqui em Rio das Ostras há 20 anos, mas a nossa história começa lá atrás, em Campos do Goitacazes, através do Kung Fu, o kickbox chinês, o kickbox que eu vim trazendo de lá para cá. E a gente foi galgando, né? Para resumir um pouquinho, a gente veio do Kung Fu, do boxe chinês, depois passamos por kickbox. Graças a Deus, Deus abençoou aí nosso trabalho aí. E veio modalidade, aí veio jiu-jitsu, e a gente chegamos no sambo, veio judô e formação acadêmica também. A gente buscou um pouquinho de conhecimento, né, da parte científica para a gente poder estar desenvolvendo o nosso trabalho técnico. Perfeito, Valmir, perfeito. Então, galera, para quem não sabe, o que me chamou a atenção no Valmir foram sempre os comentários, a fofoca do bem, tá? Foi a fofoca do bem. Porque todo mundo que eu conheço da área de luta sempre teve o Valmir como referência. Então eu falava assim, pô, trocação, pô, vai no China. Pô, e a jiu-jitsu e tal, pô, China é bom, China também é bom. E todo atleta que eu vi sair daqui é só voo alto, E eu sempre falo isso, tá? Porque eu, quando vejo um aluno com sucesso, significa que o seu professor é uma pessoa de sucesso. Né? Que a gente mede o aluno pelo mestre, entendeu? Então eu sempre falo isso e não vou cansar de repetir a mesma coisa. Mas, chegando de papo mole, vamos falar o que interessa, Valmir. Pô, tu falou que veio lá de Campos dos Goitacazes. Vim de Campos dos Goitacazes. Lá onde tudo começou, capoeira, na minha infância, aí depois do karatê, kickbox, aí assim me encontrei no Kung Fu, de forma, muita gente brincava, você faz Kung Fu e tal. Realmente a minha base veio do Kung Fu. Aí posteriormente veio a parte de ringue, né, com 16, 17 anos, eu me desenvolvi no Sandar, que é o boxe chinês. Fui da seleção durante alguns anos e a gente conquistou algum resultado, tanto no nacional, quanto no estado e como no nacional, e nós fomos desenvolvendo aí. Aí através do kickbox também, fiquei na seleção por alguns anos, 7 anos titular da seleção brasileira, nacional e internacional, e posteriormente veio o jiu-jitsu, né, que conheci o jiu-jitsu anteriormente, mas vim desenvolver em Rio das Ostras. Sou faixa preta, né? Formado pela Grace Maitá, Gestão Renato Ferro, Sérgio Canela, Marquito. Tem minha fase Paulo Rambim, cara, Casca Grossa, Rio das Ostras, cara, dispensa comentário. Com outros também, outras pessoas que foram referência, o MC Arduri, tá? Então a gente tem um trabalho. E posteriormente a seleção, que eu estou há 8 anos, a seleção de sambo, onde me disputou para a Europa, para a Ásia, e disputou também como técnico também, né? Tem atletas a nível internacional, tem atletas regional que já disputou campeonato na Coreia, Cazaquistão, Rússia, entre outros países, entendeu? Entendi. Agora, deixa claro para a rapaziada aí, porque eu vou chamar você de China. China. Não tem jeito. Eu não consigo te chamar de outra coisa, é China. Pode explicar por que do China? Rapaz, o China foi o seguinte, quando eu vim para Rio das Ostras, eu já treinava kickboxing e o Muay Thai, mas eu comecei treinando jiu-jitsu aqui com um amigo Vidal, o pessoal na academia junto com o Paulo Rambim, e aí veio, o pessoal já me chamava Kung Fu, mas porque você é chinês, você é preto e tal. Aí acabou pegando. Aí nas minhas lutas,
no kimono, no jiu-jitsu ou na minha camisa eu já colocava como chinês. Aí o pessoal, pô, chinês preto. Até quando eu fui para a Coreia, encontrei a seleção chinesa lá, eu falei assim, chinês, você é China. Aí eu para ter um trocadilho lá, o pessoal para falar com chinês, eu disse, não tem nada de chinês, você. Mas o nome veio disso, caso devido ao boxe chinês, o Kung Fu, uma das modalidades que me deu base hoje para mim ser referência nacional e coisa no sambo também, que é uma das modalidades que inclui o sambo, o boxe chinês e o sandá. Então, maravilhoso, China. Começou ali, né, no Kung Fu, aí tu migrou pro kickbox logo de cara? Do Kung Fu já foi, já tinha base karatê, fui pro kickbox, mas porém eu comecei a desenvolver a partir dos 22, trabalho com jiu-jitsu, aí veio campeonato, aí eu comecei a aperfeiçoar e buscar por que essa modalidade era assim. Eu vi MMA, então assim, eu sempre gostei de estudar, né? Aí eu sou muito competitivo, passei a conciliar as competições de Kung Fu com Jiu-Jitsu. Aí veio campeonato brasileiro, mundial, resultado, outros campeonatos, e eu acabei me apaixonando também pelo Jiu-Jitsu, vários amores. Aí veio, porém, pintou o kickbox na FKBR, na CBKB, onde eu tive a oportunidade de viajar para o Chile, Paraguai, outros países, seletiva para a Turquia, onde eu vi que tinha mais competições. Aí eu acabei juntando os 3 calendários, de Kung Fu, Jiu-Jitsu e Kickbox, mas porém eu dei uma ênfase ao Kickbox e graças a Deus, né, tem frutos aqui, né? Tem fruto disso, né? Tem bastante fruto disso. Posso dar uma pinçada aqui? Pode. Rapaz, você falou que as coisas evoluem, né? Evolui. Aqui, ó. Esse aí foi 2009, Campeonato Estadual de Kickbox. Esse foi o meu primeiro campeonato faixa preta. Lógico, eu lutei na Sul-Americano, né? Eu lutei no Chile e no Paraguai, fui campeão pan-americano. Anteriormente esse evento, fui de colorida, né? Era faixa verde, depois eu fui de faixa marrom, pela seleção. Aí esse aí foi o primeiro campeonato que eu ganhei. Tem a foto anteriormente de faixa marrom lá no Paraguai, que fui campeão sul-americano e tinha sido terceiro no Pan-Americano de faixa verde em 2006, 2007. Aí esse foi o primeiro campeonato de faixa preta de kickbox nos Estados Unidos que eu ganhei. Depois disso depois desse campeonato fiquei 7 anos invicto no Rio. Assim, no Rio só encontrava pedreiro, São Paulo, Brasília, onde eu celeiro, Paraná, não que no Rio tem muito casca grossa, mas respeitando, essa é uma medalha de coração. Hoje medalhas são um mundo. Que tem uma transformação aqui na tua própria academia, né? Vamos pegar uma outra aqui só pra gente ter uma ideia. Essa aqui, né? Olha a diferença. 2009. Isso. 2009. E essa aqui? Nossa, mano. 2013, não bateu nada assim. 2017 essa, 2017. Essa aqui é a terceira taça. Zé Antônio de gosta bastante. Até o brasileiro, né? Esse aqui, né? Essa e a outra. Essa outra aí. Essa sul-americana. Fui campeão lá. Essa sul-americana. Isso, fui Assunção no Paraguai, não é isso? Paraguai foi em 2009. 2009 no Paraguai. Ou seja, no mesmo ano que você ganhou o estadual aqui, você foi campeão lá no Paraguai. Bateu aqui, bateu lá fora. Tinha batido. Não, isso são vários campeonatos. Estadual, intermunicipal. Kickbox tem bastante competição, taça, bastante evento, né? Esse aqui que eu fiquei intrigado, China. Porque esse aqui é brasileiro, né? 2008. Isso, brasileiro. Esse brasileiro foi o brasileiro, assim, que eu lutei mais, tive 2 nocautes, mas eu fui desclassificado por falta de chute. Falta de chute? É porque o kickbox anteriormente tinha marcação de 6 chutes por round.
Então o que acontece? Você tinha que chutar 6 no round, 6 no segundo, 6 e se você chutasse menos no primeiro, você tinha que aumentar no outro. Você tem que aumentar no outro. Então, o que acontece? Eu tinha vindo de lesão devido, não sei se é o jiu-jitsu, e eu tava com a lesão. Então, tipo assim, eu não balteou a primeira luta, a segunda, só que, tipo assim, eu tava sem chutar. Logicamente, se eu nocautear, não acabou. Só que eu não nocauteei na terceira luta, o cara ficou de pé e eu fui desclassificado por falta de chute. Por falta de chute, porque eu acabei ficando devendo, porque quanto mais chutar. Você foi no Ibirapuera. Esse é um dos eventos, é esse e esse aqui, ó. É um dos eventos que eu trago com mais, nem todas medalhas de primeiro lugar, né? A gente valoriza todos, mas esse aqui eu lutei 7 vezes para mim chegar à final do Brasileiro de Jiu-Jitsu. Tá? Lutei com 7 vezes? 7 vezes. Tinha 39 pessoas na minha chave. E tipo assim, eu vi esse lugar que teve. Eu fui desclassificado porque eu puxei, eu tinha um custo muito grande. Eu quebrei o adversário, só que eu puxei ele, arrastei ele, que tirou, aí deu como. Eu perdi pro aluno do Rickson Grace. Eu perdi pra ele no final. Perdeu pra qualquer um, né? Mas a luta foi boa, foi muito brabo, né? Eu tenho 7 vezes isso aí. Meu filho tinha acabado de nascer 6 dias, esse foi em 2006. Isso. E foi 6 dias depois, eu tava topado, tudo super alegre. Meu filho tinha nascido, o Valmir Gabriel, casca grossa. A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Aí nós. Mas aí, sabe o que me intriga, Chino? Assim, que me deixa mais. É a tua caminhada, cara. Tua caminhada. Porque aqui, ó, 2006, 2009, nós estamos em 2022, cara. E assim, eu entendo que é difícil essa jornada do atleta, tá? Eu sei que é difícil. Eu sou sem vergonha porque já era para eu ter graduado um monte de coisa que eu entro e não concluo. Mas eu sei que a caminhada é difícil para você ir para o Paraguai. Hoje. Pô, tu foi para o outro lado do país, encontrar o China lá. Entendeu? Então, tu roda tudo e eu sei que isso é difícil. E você tem uma história aí sólida, né, cara? Você tem uma trajetória firme, com base, com tudo. Então isso me deixa feliz, né, por ter um atleta, por ter um amigo que tem uma carreira reconhecida, né, reconhecida por muita gente, e eu falo sempre isso, que eu normalmente entrevisto pessoas que eu reconheço, que eu vejo nelas coisas boas para entregar para a sociedade, e você é um cara que eu vejo muito isso, tá? Então, dentro da seara da luta aí, cara, vi que você tirou onda lá no Kung Fu, kickbox, pô, arrebentou. Aí tu entrou pro jiu-jitsu, né, cara? Começou a trabalhar o jiu-jitsu aí. Comecei, fui campeão do colégio. O jiu-jitsu é um tempero, né? Mais que o jiu-jitsu, se você não tiver focado, não aparece não. O jiu-jitsu é gostoso, é saboroso. Porém hoje estou competindo menos no campeonato de jiu-jitsu devido ao sambo, né? Eu lutei bastante, eu tenho um cartel no sambo no Rio de 27-1, tanto no beat sambo como outra modalidade, porque a idade vem chegando. Estou batendo aí quase 45 anos e eu tive que fazer um devido estudo, trabalho também, dependo, nesses focos todos eu sempre tive trabalho. Eu trabalhei na rede daqui das Ostras, no município. Trabalhei no privado, no banco, todo mundo conhece segurança bancária, guarda municipal. Trabalhei para o Estado também, então tipo assim, eu sempre tive que buscar, correr atrás e perturbar os amigos, agradecer os amigos do comércio local por ter me apoiado. Eu tenho patrocinador de 20 anos atrás, pessoal que hoje tem empresas me ajudam a ajudar hoje. Então isso é muito difícil, porque aqui está algumas medalhas. Eu tenho bastante, mas eu tenho mais medalha que eu não fui campeão do que o atleta. Ele não, por mais que ele treine, você se dedique, né, você se esforce, você tem que querer vencer. Então,
acontece regras, você tem que botar a regra no bolso, você tem que buscar, você tem que ter uma performance. Não adianta você só pegar, eu vou lutar. Não, você tem que saber o que você vai fazer. Foi o que aconteceu contigo no kickboxing, né? Por conta da regra, você não... Lógico. E você acaba lesão. E quanto mais você luta uma modalidade e determina outra, você acaba se lesionando. Que nem um jogador de futebol, andar de bicicleta, se lesionar. Então tem isso. E nós, eu sou amador, profissional. Profissional só vive daquilo e tem rendimento para aquilo, tem performance. Eu tinha que correr atrás do pão para minha família, tinha que correr atrás para me manter e apoio para viajar, que é muita viagem. Entendeu? Para você ir para a Europa, ninguém me deu prefeitura, não tive nada, eu tive folga, né? Eu tive dispensa, né? Normal, eu trabalhava a minha imagem, eu busquei o retorno, né? Mas se você não tiver apoio, ou contar com o comércio, o empresário, ou você tiver o foco, porque não adianta você querer hoje, você tem que buscar, você tem que ter o resultado. Hoje se torna não tão fácil, mas hoje eu consigo pessoas para me ajudar outros atletas meus, bem mais fácil do que antes, porque o pessoal quer ver resultado. Porque cai no ponto, né, do mentiroso, o cara não vai, o cara... e você tem provas, né, para mostrar, você tem material para mostrar aqui. Material. Inclusive o que encontra aqui, né, atrás dos cinturões, são todos os meus filhos, meus atletas em casa. Eu tenho atleta com 9 cinturões, tenho com 6, 7. Eu tenho vários. E o resultado deles fica em casa. O aqui fica só da minha família, logicamente, devido, né, aos outros. Eles têm bastante casa, eles querem apresentar. Então aqui está o nosso trabalho. E deixa eu te perguntar, China, desculpa te cortar aí, deixa eu te perguntar, eu também pergunto sempre isso. Eu quando entrei pro jiu-jitsu, porque eu entrei pro jiu-jitsu, eu tinha um ídolo, entendeu? Aquele cara pra mim era fantástico, que era o Demian Maia. Demian Maia pra mim era o cara que eu achava achava muito bonito que ele fazia dentro do tatame, então eu queria ser igual o Demian Maia. E você, cara? Lá em Campos, lá quando você começou a bater nos outros lá, você pensava em quem, cara? Cara, eu sou eterno admirador, eu ia falecer, sem idolatria nenhuma, a filosofia e o trabalho como artista marcial do Bruce Lee. Porém, em cada modalidade você tem um expoente. Eu sou Murilo Bustamante, sou o jiu-jitsu dele, ele foi o primeiro desemérito de Pride, me chamou a atenção, mas também eu vou tirar que minha referência em matéria de trocação para essa transição de modalidade foi o Marco Ruas. Marco Ruas, né? Ele foi o cara que nos eventos japoneses, foi o cara que trouxe a fusão também do MMA, a estrutura de trocação com a parte do strike, a parte do grappling, a parte do boxe, e ele tem essa fusão. E vem de vários outros. Lógico que eu tenho outros admiradores, o Fedor Emelianenko, do Sambo, o cara muito super casca grossa, o kickbox. Agora nós temos o Alex, que foi super ultra campeão, mas eu tenho outros amigos aqui no Rio, cara. O Rio é celeiro de trocação dos melhores atletas do strike. Tipo assim, você tem tanto no MMA como na parte do Muay Thai, na parte do kickbox, karatê também está tendo. Então, tipo assim, você pegar uma referência, estudo, né? Questão do que esses caras estão fazendo. Muitos me perguntam, por que você não foi para o MMA? Eu poderia ter... Eu ia te perguntar. Mas assim, é porque eu tenho essa filosofia de arte marcial e gosto de competição, gosto de estar ali seguindo, não é à toa que isso é critério de cada um. Eu não pensei nunca em minha vida como lutador, como profissional, como assim, profissional retorno. Sim. Porque eu adquiri conhecimento para mim. Eu fiz treinamento de boxe pela Federação de Boxe. Eu fiz treinamento de boxe com outras equipes para me aprofundar como é o boxer. Boxe no boxe chinês é assim.
boxe, no kickbox, os caras atuam assim, o boxe, entendeu? Americano. Boxe americano. Então, tipo assim, como eles conduzem o boxe, entendeu? No savate, no sambo, trocação assim. Então, tipo assim, o estudo fez a diferença para mim ter esse desempenho. Lógico que de vez em quando confunde um pouquinho, né? Você é uma regra e outra, você acaba, né? Até porque você faz pouca coisa, né? Faço pouca coisa, mas dessa forma, hoje em dia eu consigo fazer um xadrez com meus atletas. Eu consigo alinhar a trocação dele, alinhar o jogo dele de chão, a transição dele do alto para o chão ou do chão para o alto. Então, tipo assim, você ter utilizado e ter, nem sempre o melhor atleta vai virar um bom técnico, ou vice-versa, o técnico foi um bom professor. Não, é conhecimento que você tem a passar. O que importa é que você sabe o que você faz com aquilo ali. Então eu busquei e graças a Deus a gente tem desempenho, tanto atleta na parte de chão. Eu usei meu filho totalmente cobaia. Meu filho foi campeão mundial, melhor atleta do ranking, tal, desde 3 aninhos, né? Então ele, produção, e na parte do kickbox agora ele é atleta de seleção, número 1 do ranking e tal. Então eu tenho outros até também, mas assim, estou dando referência a ele, minha filha também. Então a gente consegue. Eu tenho um filho adotivo também, super casca grossa do sambo, foi atual campeão brasileiro esse ano. Eu tenho um propósito ano que vem levar ele para o Mundial, entendeu? Então um moleque que sempre cresceu desde 10 anos no kickbox, agora está fazendo transição para o chão, né? O sambo é mais uma regra para você trabalhar. Eu tenho atletas aqui, o Raí Dias, ou o cara que foi para Hungria, foi para vários países lá fora. Sim. É o atleta com mais resultado internacional. É o Raí Dias. Raí Dias, um cara que eu gosto, aluno também de jiu-jitsu do Leonardo Alcântara, casca grossa, e um cara árbitro, casca grossa. E o Raí Dias, assim, é um dos atletas do sambo que teve resultado. Foi para o Cazaquistão comigo, ganhou passagem. Ele tinha mais despesa para sair daqui para o aeroporto do que lá. Lá foi tudo bancado, assim. Graças a Deus, tipo assim, um moleque que tinha tudo na categoria dele, 51, agora mudou para 54. E a gente vai trabalhando, vai buscando. E, cara, eu fico assim, eu fico admirado, né, com a história que você tem, com os atletas que você consegue levantar, né, porque a gente fala isso, o treinador levanta o atleta para ele poder alçar voos maiores, e a sua trajetória pessoal também dentro da luta, cara. Fiquei admirado. Quando tu entra aqui, eu perguntei, pô, mas essa medalha é de quem? Você não, minha. E é minha, fui eu, então, minha. E não cansa. Eu fiz uma prévia com algumas medalhas que tem penduradas ali, porque se botar aqui a gente não consegue sentar, porque é muito espaço, né? Agora, dessas... Poderia ter comprado alguns carros. Pô, eu tenho viagem de 10 mil. Como você conseguiu? Você é um cara, como você conseguiu? A diferença é se você querer. Sim. Eu sonhava guri, eu realizei. Sim. Hoje eu posso falar assim, realizei. E se eu não fizesse? Era um sonho meu. Cada um tem um objetivo e eu apostei. Só que eu fui procurando aos poucos recursos para me desenvolver mais. Estudando na faculdade, com professores, com mestres, com doutores, para saber como o meu corpo ia se comportar, né? Se comportar. Sim. Porque é muito fácil você hoje falar assim, você faz 10 isso, 10 aquilo, fica meia hora aqui, mas por que fazer isso? Tem que saber a ciência daquilo ali, né? A ciência e desenvolver. Muitas vezes você só tem o atleta com valências físicas que você não conhece, tipo assim, tem força, mas você não consegue desenvolver. Tem explosão, você não consegue trabalhar mais. Você tem cardio, tem condicionamento. Não adianta eu botar o aluno para correr 20 km se ele não consegue lutar 3 minutos. Então, por que ele vai precisar fazer isso? Não tem porquê, em vez de botar o aluno para fazer suicídio na quadra, fazer em areia. Então, a gente tem que saber qual atleta é meu. Se
se ele é passador, se ele é guardeiro, qual o fundamento que eu vou utilizar para aquilo ali. E muitos, assim, não julgando, assim, acontece vários atletas queimarem seu próprio aluno, assim, eles são mais... Fez faculdade de quê, Bruno? Eu fiz faculdade de Educação Física, mas antes da faculdade de Educação Física eu tive um doutor, né, meu mestre, Elisaldo Mendes, que ele me direcionou e fez, através desse trabalho da UFRJ, concursado em Das Ostras, concursado em Macaé. Cara, minha equipe base, minha equipe de Unifor são 9 atletas formados em Educação Física. Então você trocava informações, não só de pancada, a gente sentava assim e falava, por que isso? Avaliação física, treinamento. Então nós somos amadores, mas com pensamento profissional. Claro. Então, tipo assim, nós temos rendimento. Qual o objetivo seu final? Então você tinha isso, você tinha essa busca. Então o atleta, fora a força, fora a pegada, o gás, ele tinha a noção. Por que você tem que fazer isso? Por que você não tem que fazer? Então é muito gratificante quando o atleta, além da força, além da garra, além da coisa, tem inteligência. Eu prefiro um atleta inteligente que conheça o que está fazendo do que ele, aluno que só assim não sabe nem. Então isso é muito bom. Não, e é muito bom você colocar isso, porque as pessoas às vezes não entendem a importância da formação acadêmica, né? Eu também faço educação física, também é a minha área, por ser um apaixonado por esporte, vi que eu precisava de entender, que nem você falou, o motivo que eu vou ficar correndo, por que eu vou correr 10 quilômetros? Qual o objetivo disso? Por que eu vou ter que levantar tantos quilos? Por que eu vou ter que... Então eu precisei sentir essa necessidade e aí partir para a educação física. E é legal ver você falando porque você é um cara que tem história no Kung Fu, história no Kickbox, história no Jiu-Jitsu, história no Sambo, e nem por isso você abdicou dessa parte de estudo. E a gente hoje vê uma dificuldade, cara, de incentivar o jovem, principalmente o jovem, a estudar. Tem que buscar, porque a caneta é mais leve que a enxada. E quando você coloca, cara, nem todos os atletas da academia vão virar lutador, nem todos vão virar professor, e vice-versa, mas tem várias áreas que você pode trabalhar. Trabalhar com projeto social, pode trabalhar com integração, trabalhar reabilitação. Então, tipo assim, eu busquei isso na minha parte profissional, adaptado, com deficiente físico. Hoje eu tenho atleta deficiente físico que não são campeões. Eu participo de apresentações e competições. Na faculdade tem muito ênfase para isso, por aprender. Você sentar, tipo assim, e entender e buscar o conhecimento. Eu, assim, sempre falei, o cara é bom, o cara, eu vou sugar aquilo do cara. Mas sempre tem professor que retém conhecimento. Não é reter conhecimento no ato do aluno, você passar demais para o aluno. É reter conhecimento, não deixar o aluno abrir. Hoje você tem internet, muitas vezes o cara cai na internet, procura posições, procura coisa e não desenvolve no treino. Não quer dizer que, lógico, está aberto ali, você dá aquela olhadinha. Mas eu tenho amigos que antigamente sondavam a internet, que era antigamente mais difícil, né? Ficavam na internet direto e só tinham uma ou duas posições, não são campeões de nada. São faixa preta, anos, vários graus, não são campeões de nada. E eu que assim, não tinha internet, só tinha aquele gás, não era grande treinador e competição. Hoje eu tenho amigos, não só em Das Ostras, como tipo assim, os caras, meu sonho é ter esse título, viajar lá pra fora. E o cara é muito melhor tecnicamente, e tipo assim, o cara não ganhava, chegava lá ou não se sentia bem, que tudo é aquele período, né? Subiu no tatame, subiu no ringue, entendeu? Você usou aquela adrenalina, você absorveu aquilo e você quer estar ali. E do cara, e acontece, o cara tem medo, o cara tem anseio, porque o cara joga, vou ganhar porque minha mãe, eu vou ganhar porque é o almoço, é janta. O pessoal lá fora já tem essa visão europeia, tipo assim, eu vim aqui ganhar, buscar o que é meu. Eu falo pro meu atleta, se você não quiser mais do que eu, você não tem como vencer. Exatamente.
tem que buscar. E o conhecimento torna a pessoa com mais ampla, né, visão, porque a gente observa muito o atleta com alto rendimento, assim, o cara treina demais na academia, o cara treina de menos, ou o cara começa nos campeonatos regionais, muitas vezes é o professor, a preparação. Aonde que você vai levar aquele aluno, o que você vai mostrar, entendeu? De que forma você está passando aquilo. Então, quando você consegue passar o que você conhece, fica bem mais fácil. Aí você consegue alçar voos, né? Eu conheci o Alex Poitar, no começo dele, eu vi a luta dele contra um amigo nosso que foi campeão mundial. Esse cara hoje tirou foto com meu filho, eu falei assim, caraca, eu vi o cara, entendeu? Casca grossa, o cara estava do meu lado, no mesmo campeonato que eu no Guarujá, entendeu? Em 2011, 2010, e o cara hoje é campeão do UFC, entendeu? Então... Tem até uma vírgula para falar sobre isso aí, que antes da luta do Poitar, a gente se encontrou, né? Lógico. A gente tava negociando aí essa vinda pra cá, que o homem é difícil, né? Pra dar o passe dele, eu tive que fazer um esforço. E aí você comentou, falou, pô, cara, eu acho que o Poitar leva. Aí eu fiquei assim, pô, será, mano? É o Adesanya, mano. É o Adesanya. Aí você, não, eu acho que o Poitar leva. E aí cantou a pedra como azarão, porque ele acabou entrando como azarão na história. E, pô, o cara foi lá e arrebentou o Adesanya, cara. O cara conseguiu isso. Porque eu vou falar pra vocês, a gente colocar a nível de knockout, knockdown, o Alex tem menos nocaute. Não é à toa que, tipo assim, você recebe pouca impacto, né? Em trocação, você se mais nocauteador, então você visa analisar um pouco da luta. O Adesanya é muito bom, mas logicamente a gente tem essa visão. Mas que ele só tem 279, ele tem no kickbox, no Glória, né? Ele tem 79-2. E assim, 79 vitórias, 2 derrotas. Ele tem, isso aí, pouco e você. E os dois foram pro cara. Então, tipo assim, por mais que ele tenha um desempenho, mas eu push a pegada do Pereira é bem mais intensa, e eu calculava isso dele, né? Se desse essa brecha, tu vai pegar. A gente tinha que ter gravado essa conversa. Porque foi bacana. Eu lembrei na hora que acabou a luta, porque na minha cabeça, óbvio, o meu conhecimento nem se compara ao seu, mas na minha cabeça de torcedor e de admirador do esporte, eu falei, pô, Adesanya é o Anderson Silva da atualidade, né? É o cara que, pô, pega a categoria, ele bagunçou de baixo para cima, de cima para baixo. Então, assim, eu não tinha tanto conhecimento do Poitar, realmente, sou bem honesto nisso, não vou falar que eu conheci o cara, mas quando você falou, eu falei, pô, vamos olhar esse cara melhor, né? O China falou, vamos dar uma olhada nesse cara melhor. E aí o cara vai lá e... porque o strike, né? No kickbox ele é campeão do Glória várias vezes. Ele rodou muito. E pra quem sabe, o MMA você não precisa do chão. Se você conduzir o atleta pro chão, você pode mandar ele levantar. Então, tipo assim, ele teve, né, aquele ameaça dele no final do terceiro round, do segundo que ele se deu knockdown, mas ele estava ali. Foi no suave com. Mas mão dos caras, cara. Mas tem brincando, ninguém tá brincando ali, né? Não. Nossa, carinha todos também, o Charles, né? Charles Bronx, que lutou, mas. Então, é isso que eu queria falar um pouco do Charles contigo, do Charles com o Islã. Por quê? Eu tive recentemente com o Danilo Tavares, até que foi isso, anunciou, a gente fez um papo bacana pra caralho. Moleque garra, moleque. Não, ele falou muito bem de você, China, no meio do... Depois até se você não conseguiu curtir, dá uma acompanhada lá no episódio com ele, que ele, pô, pra você ter seu elogio, irmão. Ele falou que vai te honrar onde ele for. Muito casca grossa. E... Foi um dos primeiros que eu levei pro Sambo,
e kickbox também, entendeu? E aí entrei na polêmica com ele lá, cara, na brincadeira, né? Eu falei pra ele assim, porra, meu irmão, eu não conheço o Sambo, eu não conheci o Sambo. E eu gosto de ser honesto mesmo, porque a gente não tá aqui pra ficar, né, inventando, achar que a gente sabe tudo que a gente não sabe. Mas eu conheci o Sambo através do Danilo. Por quê? Eu vi uma foto do Danilo, eu comentei isso lá. Falei, cara, como assim? Tu tá de lapela Isso. e de bermuda Bermuda, e sapato. Estamos a caráter. Aí eu falei assim, rapaz, que parada é essa que o Danilo tá fazendo? Aí depois eu fui pesquisar, fui entender que era uma luta russa, né? Modalidade Tal, russa. que aquele... O Fedor, né? O Fedor, Rabi Magomedov. Isso aí. Aí eu comecei a me interessar. Só que, da mesma forma que eu falei do Poitá, eu falei do Charles. Eu parei, a minha esposa estava lá em casa e falei, olha só, a gente estava arrumando, fazendo umas mudanças. Falei, calma aí, a gente pode fazer tudo. Mas na hora da luta do Charles, eu vou parar, porque foi de dia essa luta. Foi de dia. Devido ao horário oposto, foi de dia. E aí eu falei assim, não, vamos ver, porque o Charles vai arrebentar esse cara. Charles vai ganhar esse cara aí não tem chance contra o Charles não. E aí o cara finalizou o Charles, né? Aí eu falei assim, pô, mas esse cara é de onde? Aí eu fui ver, o Sambo. E aluno de quem? E aluno do Khabib. E aluno do Khabib. E aí, o Khabib eu já conhecia e respeito o Khabib desde sempre. Né? Eu quase encontrei com ele no Fedor, foi em 2017 na Rússia. Graças a Deus, cara, assim, ter entrado na área dos caras, que nem no jiu-jitsu, cara, vice-campeão. Hoje em dia tem slam, pessoal lá fora, mas se você pegar uns anos pra trás, o cara vinha aqui lá da Europa, da Ásia, vinha aqui lutar no jiu-jitsu aqui no Brasil, aqui é um forno, cara. Aqui no Maracanãzinho, coisa que o pessoal fala assim, pô, vou sobreviver? Tipo assim, você chegar lá na Rússia, se for um moleque 16, 17, se vê os caras lá, meu irmão, os caras cheios de... Porra, eu falo assim, cara, é mundo, é aqui que eu quero vir. Eu fui lá antes da Copa do Mundo, né? Fui em Sochi, fui conhecer lá a neve, muito bom. Eu fui primeiro no Cazaquistão, depois fui pra Rússia. Então, cara, assim, quem não conhece se aprofunda, porque nós temos também, vou dar até uma coisa perdeneira, né? Ele, Fernando José Aldo, no podcast que ele esteve ali, ele fala sobre o Sambo e o atleta do Sambo é que nem um pato. Pato não voa, mas não nada. Mas se vira, né? Ele se vira. Não corre, não é corredor. Então não é nadador, não é corredor. Ele não voa. Não voa, mas faz o Sambo isso, porque a introdução é desde a infância. E nós temos assim, esse receio. Muitas vezes um professor ele não desenvolve o aluno para várias performances. Eu tenho, na minha academia, eu tenho um atleta menino que treina arte marcial, luta comigo, mas o objetivo dele é futebol. Sim. Eles treinam handball, basquete. Então a formação acadêmica te dá um leque por isso. Sim. Eu trabalho com desempenho esportivo físico. Então, eu tenho que botar o meu jiu-jitsu lá na gaveta, o meu sambo na gaveta e saber o que o cara quer. Claro. Então, eu logicamente posso puxar. Todos os atletas, todos os alunos meus fazem kickbox, chamam, tem outra modalidade. Mas muitas vezes o objetivo do cara é o fortalecimento, a parte, outras valências físicas. Então, a formação acadêmica te dá esse leque. Então, como é que você vai colocar um atleta para ser um faixa preta de jiu-jitsu ou de outra modalidade, vai tudo se ir para outra. Irmão, bota o degrau lá embaixo, procura o melhor profissional que tiver na sua região e fala, eu sou jiu-jitsu, eu quero o boxe. É porque, eu sou do boxe, e buscar o jiu-jitsu. Isso aí para o cara trabalhar. Não adianta o cara só socar. Não adianta, o cara tem um poder, isso aqui. Mas a transição, como andar, como respirar, como correr, como treinar. Sim. E essa é a diferença.
entendeu? Muito grande, assim, o cara teve um sorteio no Sambo, a gente voltando um pouquinho, Claro. poxa, um cara, pô, o Rabi, e o próximo cara que é de aniversário O Islã. do Islã, cara, ele, assim, o cara foi campeão mundial de Sambo. Eu lutei com um cara da Coreia, da República, eu lutei com um cara na Coreia, um cara da Mongólia, o cara era campeão europeu, 4 vezes campeão europeu. O cara entrou em giratória que eu catei ele e botei de cabeça, ganhar $5.000 naquela queda. O cara caiu de lado. E eu estava com o nariz, né, obstruído, com um estopro, eu levei 2 uppercuts, tá? Aqui ó, nariz sangrando, não podia continuar sangrando. Aí eu acabei na areia, tipo, tapar, mas assim, é saboroso quando você entra lá e fala assim, não, tô lutando. Eu escondendo o sangramento, aí tipo assim, e no ano seguinte, o chute, a posição, o fotógrafo lá da FIAS, né, da Organização Mundial, ele colocou lá no outdoor, felizmente na série, devido à pandemia, né, não tive lá. Mas tinha um outdoor, tinha revista lá. Não deu chute. Eu, poxa, brincadeira, apitar o banner e ia estar aqui com a cara aqui. Poxa, mas, cara, eu assim, tô ficando cada vez mais admirado com você, cara, com sua história. Mas nessa trajetória toda, teve assim, aquele evento especial, cara? Aquele evento que tu fala assim, não precisava ter acabado? Aquele evento que tu lutou, que tu falou assim, esse aqui, se ele pudesse durar o ano todo... Não, o amor meu, assim, foi aquele lá, os dois ali. Que? Não, o outro. Esse? O outro. Esse aí. Esse aqui. Esse aí. E esse aqui no Brasil vai acabar aqui. Cadê? Esse aqui. Mas eu tô com... Deixa eu ver como foi. Esse aqui. Pô, eu pautei. São assim. Pô, então, assim. Esse aqui, tu falou que foi o que você lutou 7 vezes, né? 7 vezes para chegar na final. Engraçado que todas as minhas lutas de sambo, eu lutei no mínimo 4 lutas. 4 lutas, no mínimo. Sim. Todos que eu lutei, né? Eu sou campeão 6 anos consecutivos do Arnold Class. Todas assim, nacional, eu lutei no mínimo 5 vezes. Eu saí do esportivo, ia pro combat, trocação com luva de MMA e partia, né? Graças a Deus pelo vigor físico, pelo trabalho. E assim, mas essas daqui o evento não podia durar o ano todo, né? Isso aí, o jiu-jitsu eu tava de transição da branca para azul. Assim, da branca para azul com 7 lutas, tu fez 7 lutas? Esse aqui eu tava de branca, o brasileiro, de estreante tinha. Então, aí eu tava assim, esse evento foi 7 lutas brasileiro e aquele lá foi 2, foi um nocaute meu que eu perdi. Esse aqui, eu baixei, né, 7 quilos para lutar esse evento, devido a não ter a formação. Eu consumi muito abacaxi e melancia de antes, e o que eu perdi no treino eu recuperei líquido. Isso que bom, você ter conhecimento e tal. A gente erra também, tá? claro. Eu não consumi, eu tinha feito um trabalho, no outro dia eu estava com 5, 6 quilos acima e eu não estava no mesmo dia. Eu tive que fazer um trabalho de peso ali, de forçado, peso, né? Me recuperei, segui a regra do meu treinador, hidratação, depois de 2 horas comi devagarzinho. Cara, eu ganhei 3 lutas ali, nocaute meu, infelizmente eu perdi esse dado, porque uns anos atrás o celular não era bom de qualidade, não tinha gente para filmar. Quando o pessoal começou a filmar a luta, eu já tinha nocauteado primeiro. Tinha coisa aí, deu passe. Rapidinho, foi aonde esse evento? Só pra quem não tá sabendo, esse aqui é um evento de Kung Fu. É, o boxe chinês. Boxe chinês, que é o que dá o nome aí. Foi. E foi aonde esse aqui? Não foi no Mackenzie, não. Isso aí foi lá no Batalhão da Marinha, formação de praça lá de educação física, de oficiais.
Eu esqueci coisa demais, esse evento foi. Isso foi no Paraguai. E esse de kickbox foi lá de Assunção, no Paraguai, que foi 2009, que foi o mesmo ano que você ganhou o estadual. Isso. E a gente já comentou um pouco aqui. Foi esse aqui também, que não tem data, né? Mas foi. Não, esse foi 2013, né? Esse foi 2013. Mas e por que esse aqui é tão especial, esse que foi lá no Paraguai? Cara, esse aí foi um sufoco. Trabalho, lógico que eu tinha ido pro Chile antes, mas esse aí, assim, eu tava em transição de marrom Marrom pra preta, né? Que veio a vitória ali, que você veio essa medalha. E assim, eu fui contestado. Toda modalidade, quando você vê oriunda de outra, o pessoal não vai firmar, não vai. E tipo assim, mostrou realmente que eu entrei boxe para ficar. Hoje eu tenho atletas que são melhores atletas nacionais, pan-americanos, com grande resultado, mas esse aí é todas medalhinhas. Até terceiro, cara, eu tenho tanta medalha que eu não ganhei. Pessoal, como medalha você não ganhou? Que eu tenho derrotas que, assim, perdi, não estão aqui, mas que fazem parte do meu desenvolvimento. Claro. Porque elas vão ficar aí devido ao metal, né? Mas vão enferrujar, vão esquecer. O importante vai estar aqui. A gente mostra quantidade, mas devido, se a gente não mostrar, a pessoa pensa, não tem. E o bom hoje, né, China, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Hoje nós temos essa mídia de um acesso mais fácil, né? Então, desculpa até te cortar. Eu sei que o metal daqui a pouco vai acabar, mas isso que a gente está fazendo aí vai ficar para a posteridade. Você vai ficar para os seus netos, seus bisnetos, entendeu? Eu tenho vídeos que eu perdi, assim, eu não tive como filmar, não tinha ninguém para filmar minha luta. Você vê no jiu-jitsu, eu fui campeão do ranking da DERJ, de outros campeonatos, que meu filho filmava, então não dava para terceiro. O celular não tinha, antigamente tinha tanta memória, não tinha filmadora, então eu fico lá atrás. Eu tenho alguns troféus de luta com meus meninos quebrados, mas, assim, a gente tem algumas cicatrizes que ficam, né? Hoje eu trabalho com um projeto há 7 anos, voluntariado, então a gente busca passar um pouco, né? Porque a gente às crianças com ansiedade. É uma desse projeto que você está trabalhando agora? Eu trabalho na comunidade, na portelinha, aqui na minha academia, onde os atletas já têm um trabalho de mais para desenvolvimento, mas eu trabalho lá no projeto voluntário, no projeto Egito, portelinha, e trabalho ali no âncora, né? Eu trabalho já 7 anos lá, eu voluntariado, eu trabalhei em Rio das Ostras em vários projetos, sem cunho financeiro, era voluntário em projetos. E lá é o que? Lá é sambo, jiu-jitsu? Lá é kickbox, mais a parte de esportivo, né? Eu faço a parte. Jiu-jitsu lá eles têm um recurso, não tem o tatame, eles estão buscando recursos para levar o tatame lá, porque eles sabem que lá não tem área de lazer, não tem nada. A área de risco aqui das ostras, que nós atuamos lá devido à ansiedade, né? E a aposta nossa. Eu prefiro o cara que precisa de um herói, não me comparando um herói, do que. Com certeza, que seja a referência dele, seja um lutador, né? Do que seja outra coisa que a gente não quer. Com certeza. Eu tive uma conversa, também um papo bacana, com um jogador da cidade, o Wagner Carioca, gasolina, e no meio da conversa surgiu isso, cara. Surgiu isso, porque a gente perde muito jovem pra droga porque não tem referência, né? Então assim, quem é o herói do cara? Quem é o ídolo do cara? Então se a gente não se colocar nessa posição, né? Eu me coloco como um comunicador, né? Nessa posição, se a gente não se colocar nisso, alguém vai ocupar esse espaço, né? Não existe espaço vazio, né? Tá ali, ou você ocupa, ou vai ser ocupado por alguém. E você vai ter que, dependendo do sistema que você tiver, você vai ter que aceitar. Exatamente. Vai ter que aceitar aquilo ali. Muitas vezes a pessoa não se posiciona
mas depois tem que estar recebendo de outros. Sim. Eu sempre fui bem direto. Assim, A omissão, né? Se você for omisso, depois você não pode reclamar do que aconteceu. Eu entendo até de esporte, mas assim, a gente fala assim, o time independente vai em campeonato. Tipo assim, é minha opção, cara. Eu dou super bem com todos os profissionais, respeito todos os profissionais, só que muitas vezes a pessoa tem empatia, você ou não, sem te conhecer. Sim. Sem saber no escala. O pessoal só visa mesmo assim, que é bonitinho, tem tatuagem, cabelo pintado, não sei o que, sei lá, tá no meu grupo, tá na noite. Não, cara, eu não preciso. Assim, lógico que a gente tem que buscar influência, coisa assim, mas assim, eu não preciso. Pô, tem várias pessoas que eu admiro e das outras você tem que precisar estar colado. Sim. Entendeu? Então, muitos me julgam, assim, ou pegaram em mim, tipo assim, eu tenho atletas que começaram comigo com 13 anos, hoje a gente tem, cara foi campeão no kickbox, no sambo, foi campeão no sandá de seleção, e ninguém conhece. É que nós, na realidade, no das Ostras, não temos a gente vamos falar do trabalho social, vamos trabalhar com um desenvolvimento esportivo. Não temos em nosso município uma coisa que faz coleta. Tem vários atletas muito bons em das Ostras, que o pessoal não consegue selecionar, nem tem registro. Quem são esses caras? Aproveitando, agradecendo você por essa oportunidade, o seu canal, o seu espaço, para fazer isso, porque muitas vezes a gente não sabe. Sim. O tempo vai passando, isso vai ficar registrado, mas muitas vezes não tem, tipo assim, quem é esse cara? Da onde ele veio? Pô, eu tô 20 anos, contando eu tenho 23 anos de Rio das Ostras, estou há 20 anos morador de Rio das Ostras, já frequentava aquele vídeo. Tipo assim, eu nunca tive um acesso direcionado, lógico, tem da Câmara, tem Prefeitura, nunca nada diretamente da Prefeitura para saber por que eu estou trabalhando aqui menino, se eu estivesse influenciando. Sim. Então, tipo assim, eu tenho colaboradores, pessoal do comércio local, pessoal do empresário, que há 20 anos mesmo, hoje o cara tem uma estrutura, hoje mas a gente era um treino. Sim. Bacanas, Marcelo na Onda, Laticínio, anos e anos, entendeu? Loja Eclipse, então tipo assim, são outros parceiros, Leandro, Pastel, então tipo assim, eu vou buscar. Claro. Eu falo assim, eu preciso ir viajar, eu vim até você. Eu tô aprendendo isso devagar, né, cara? Que a gente precisa buscar, mas graças a Deus, não tô aqui para bater em ninguém, né? Então, prefiro exaltar do que bater. Graças a Deus, tem uns amigos aí que também estão fortalecendo no projeto, acharam o trabalho que eu estou fazendo interessante, acharam que tem valor, né? Então, assim, da mesma forma que você falou aí da Na Onda, e eu sempre deixo isso bem claro. Eu deixo isso bem claro. Eu falei isso com o Danilo, falei isso com o Wagner, falei isso com a Thalita. Pô, tu tem parceiro? Tenho. Me manda os parceiros que a gente vai divulgar. Porque tem que divulgar os parceiros. Eu hoje, graças a Deus, estou começando a ter parceiro. Tem lá o Carlos da Metamorfose, entendeu? Tem o Michael Invicta, entendeu? Tem a galera que está chegando junto comigo ali. Tem o Arvoredo ali. São mais que essa. Sim. Comércio local mais fiel do que você. O governo sempre muda de 4 anos, os caras só vão direcionar você com um objetivo particular. Sim. Nunca com. Sim. Então, o comércio é bem mais fácil. Sim. Eu falo com todos esse ano de dificuldade, toda a minha viagem, toda a minha busca foi o comércio local. Assim, e hoje tem essa divulgação, né? Claro. Eu lembro um episódiozinho que alguns anos atrás eu ia lutar, eu tinha sido campeão no Rio, em São Paulo, eu fui lutar em Cuiabá ou Fortaleza. Cuiabá. Eu fui lutar em Cuiabá, né? Aqui. Eu fui lutar, participar de um campeonato em Cuiabá, eu tinha ganhado, não sei, esse Kung Fu. Esse aqui de Kung Fu foi o 20º Campeonato Brasileiro de Kung Fu. Eu tinha ganhado o Wushu. Isso, Wushu, Eu tinha 2009. Isso, eu tinha ganhado
Teve a transição do outro campeonato, você viu, 2009. Eu já estava no Kung Fu, estava no boxe, estava no luta livre. Então o que acontece? Eu cheguei com um cara e pedi assim, pô, patrocínio e tal, não sei o que. Ele falou, não dá não, já estou fechado com. Na época era o Orkut. Era o Orkut, não, estou fechado. Camarada que vai lutar na região aqui. Eu falei assim, pô, região, cara, eu vou lutar lá em Cuiabá. Eu vou pela seleção e tal, não sei o que. Cara, eu não pego. Pra mim não é público, marca, né? não sei o que, público lá. Aí eu falei assim, eu já tinha essa visão devido à faculdade do marketing. Sim. Pô, se eu botar uma atleta que luta, não estou dizendo que Sim, tem, com certeza, mas eu estou falando assim, esse objetivo dele. Eu falei assim, aí depois disso eu tinha ido para Assunção, eu tinha lutado, eu falei assim, aí ele, pô, você vai lutar, não sei o que, eu disse, cara, mas eu lutei lá atrás antes, você queria deixar parceria. Mas assim, eu sempre colocava, e você vê, em 2006, eu já colocava em camisa hortifruti, eu já colocava todos que eu sabia, e aqui era recente, o pessoal fazia isso, eram poucos que faziam isso. Então eu tinha, o chinês que todo mundo conhece, eu dava camisa de propaganda mesmo, do Sacolão Paranaúma, que hoje é Casa e Vídeo, né? Laticínio, Rangel, Dudu, Bacana Lanche. Então, tipo assim, são raízes aqui das ostras. E eu ia buscar mesmo. O cara falava, não, mas o cara como funcionário, não dá pra mim apoiar, não dá pra eu ia lá e, não, ir buscar assim. O não já sei. Eu falei assim, pô, vambora. Mas todo dia você vai para os campeonatos e vai para o outro. Competição tem, cara. Então, mas as coisas foi caminhando. Ó, a gente vai dar uma pausa só para hidratação. A gente já tá retornando. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Fala Felizardo, fala Felizarda, já hidratamos, estamos de volta aí para continuar nosso papo. E aí eu tô me sentindo um campeão, né? Porra, cheio de título aqui, aí eu fiquei felizão. Cadê? Posso levar isso? Pode? Não, pode. Não vou levar não. Do filhão. É do filhão? É do filhão. A filhona também. A filhona também tem. Meus dois filhos, né? Meus três, 2 meninos. E a menina, todos os dois foram campeões. Todos três, né? Esse aqui é 2022, né, parceiro? Federação de Kickbox do Estado do Rio de Janeiro. Esse cinturão veio pra casa. Veio 12 cinturões ao todo, com 15 atletas, né? Só que alguns, né, ficaram em segundo e tal. Sendo que esse evento aí foi antecedendo o Pan-Americano, né? E esse aí, vamos dizer, não tem um nome de privado, mas esse é do Valmir Gabriel. Que foi campeão no Point. Valmir Gabriel, vou trocar ideia com o Valmir Gabriel também, cara. Vamos contar um pouquinho da história desse moleque aí, que é um fenômeno. O moleque ganhou tudo esse ano. Ganhou brasileiro no Espírito Santo, ganhou o evento intermunicipal aqui, ganhou a Copa Brasil lá no Paraná, ganhou aqui os cinturões para o estadual, foi dia 12 de novembro. Aí depois nós, na segunda-feira, viajamos para o Pan-Americano em Cascavel, foi campeão lá. E Valmir Gabriel, a Thalia Gabriela e o William dele, lógico que eu tive outros, eles foram campeões, são meus filhos, né? E eu tive uma atleta minha que é casca grossa demais, lá de Macaé. Essa daí eu fiquei impressionado, cara. A Verônica Alves Medeiros, é atleta, bolsa atleta de Macaé. Parabenizar a Prefeitura de Macaé por esse incentivo ao esporte. E está fomentando e está, além do trabalho voltado para o assistencialismo, tem um trabalho voltado para o desenvolvimento. E não adianta o cara pensar, a prefeitura tem que ter um trabalho de alto rendimento e a parte social, a parte de socialização não inclui, né? Então, o Macaé tem esse trabalho, né? E a gente espera, né, que nosso município também venha.
porque o Valmir ganhou todos os campeonatos, ganhou o Pan-Americano, ganhou todos os eventos esse ano. E tipo assim, tudo do bolso, através da ajuda do comércio local. A minha cara Gabriela também, o William, atleta campeão do mundo. E, bom, aí colocando na Verônica, a Verônica faturou 4 cinturões desses. 4 cinturões. 4 cinturões desses. Agora, rapidinho, só para quem não sabe quem é a Verônica, eu espero também conseguir trocar uma ideia com a Verônica, eu vou fazer um convite para ela. Mas o que me impressionou da Verônica, assim, quando eu fui ler, eu li uma matéria sobre a Verônica. Saiu no jornal. Saiu no jornal. O que me impressionou foi a idade da Verônica. Porque quando a gente pensa em esporte, né, principalmente luta, você imagina o quê? Você imagina 20 anos, né, 25, 30, E qual a idade da Verônica? A Verônica agora com 5.2, 52 anos. Ganhou 4 desses. Esse ano ela ganhou 8 cinturões e ganhou todos os eventos que ela competiu. Foi estadual, foi brasileiro, Copa Brasil, ela faturou. História fantástica. Ela está no campeonato para fechar a premiação na primeira colocação em 5 modalidades melhores do ano que acontece, que é uma premiação da FKBERJ, que ela dá para os atletas, né, campeão do ranking, os atletas que vão pontuando assim, e através desse incentivo do Bolsa Atleta, né, ela teve condições de pagar suas inscrições, pagar sua estadia, né, proporcionar isso também para o técnico tem um direito, né, tem uma porcentagem, ela contribui, pois ela conseguiu almejar esse evento e ela 52 começou a treinar a partir dos 42, 44, deu uma mãe, uma guerreira, um profissional em Macaé, guarda municipal, dentista, tipo assim, é uma guerreira. Exemplo, né? Exemplo, eu tenho uma Chile Braga também, uma atleta nossa, ela hoje está arbitrando devido à lesão, mas também é uma atleta campeã internacional, entendeu? E também faixa de idade, próximo a 40 e poucos anos, mas a Verônica surpreende pela idade dela, porque ela luta com mulheres, né, de 40, 41 até 55. Então, tipo assim, ela tá no final da categoria, né? No final da idade já para a categoria e tá pegando o pessoal do início, né? Isso. E esse trabalho que a gente faz com ela, assim, a gente faz desenvolvimento físico, fortalecimento, performance. Eu falo, você não tem que se lesionar, você tem que lutar. Sim. Então, assim, a gente trabalha bastante, é dedicada, né, a ter mais essa condições de ser servidora pública, ter mais disponibilidade de tempo, mas a guerra é grande, então a gente está mantendo um ranking. A gente fica feliz, né? Com certeza, eu estou muito feliz de estar compartilhando desse momento contigo, Valmir, que, assim, te parabenizar primeiro como atleta, tá? Porque ninguém tem um arsenal que nem você tem aqui de títulos por acaso, não cai do céu. Como você falou, em mais de 20 anos nessa estrada aí, batendo e apanhando. E assim, numa estrada, como é que eu vou dizer assim, bem ampla, né? Aí até vou falar disso aqui agora. Por que eu falo que é ampla? Pô, tu foi lá pro outro lado do mundo, mano. Mais um que vai pro outro lado do mundo. Só que tu trouxe isso aqui pra gente, cara. Isso aqui é o judô, né? Simplificando, o judô do Cazaquistão. Eu lutei o evento, fui indicado pela Federação a Confederação de Sambo, que estava lutando esse evento, em 2017. Antes de eu ir para a Rússia, fui lá para o Cazaquistão, né? Cazaquistão. Fui lutar o judô do Cazaquistão, uma modalidade nova. Eu não sou faixa preta, não sou professor de judô, eu apenas luto judô. Então, foi uma forma também da gente estar desenvolvendo e conhecer a cultura. Tem um wrestling do Cazaquistão, tem um judô. Então, a gente ficar na nossa caixinha
abre a caixa um pouquinho. Tem que ser assim nem água. A água você coloca num copo, né? Ou num triangular, apertar. E ela vai se adaptar. Adaptar. Então, tipo assim, é você buscar regra, não é fantasiar não. Só vai participar daquela tempo. Então foi um desafio. Eu fui lá, eu acabei ganhando o cara da Geórgia. Aí no final, na quarta de finais, nas semifinais, eu acabei perdendo com o judô, casca grossa de Cuba, devido à lesão, me lesionei, e assim, foi uma experiência muito válida, né? E quem te presenteou com esse? Foi o Sheik lá, foi um Sheik? Foi, presenteou todos, né? E banco lá, né? Cara, tem os cash. Não, isso aqui é caro, não dá pra mim coisa não. Inclusive, estou mudando, né? Essa bermuda faz parte desse aqui. A bermuda que eles lutam lá o judô com de bermuda. Bermuda, né? Tem que lutar. E a gente foi presenteado com eles, né? Todos os atletas que foram competiram, né? Inclusive esse uniforme que nós estamos usando da seleção. Eu lutei lá na Rússia, lutei na Coreia, lutei na República Dominicana, em Assunção, no Samoa, né? Então, assim, a gente fica feliz porque a gente é reconhecido muitas vezes no nosso ambiente, a gente não tem tanta referência, mas lá fora, eu não sou fluente no inglês, não tenho no espanhol, mas a gente tem alguns amigos, admiradores lá, porque o cara admira quem sai na porrada, quem olha pra cima. Entendeu? Se não quer, meu irmão, não tem como não. Vamos ver quem tem mais garrafa para vender. Esse aí. Então a gente bota a garrafa aí e sai em tapa, meu irmão. Tá certo, tá certo. Eu só tenho que agradecer, cara. Você tem que agradecer porque eu tô vendo um momento aqui que acho que é para poucos. Tá? Compartilhar um pouco da história de um cara que é referência na cidade, é referência no esporte. Entendeu? Não só em um esporte, mas em vários. Eu que sou um amante do esporte e da luta, fico muito feliz mesmo de tudo que você permitiu de eu conversar contigo aí, de te perguntar, de falar e você me esclarecendo. Mas aí, cara, eu tenho uma coisa que eu acho que a gente tem que ter muito, que é o reconhecimento. Tá? Eu acho que são duas coisas que tem que andar junto, é o respeito e o reconhecimento. Vou de novo citar um já entrevistado. Eu falei isso com Gasolina. Eu falei para ele assim, parceiro, a fama, ela passa. Entendeu? Fama, dinheiro passa. Agora respeito fica. Lógico. Respeito fica. Porque a gente sabe disso. Lógico. Você está num evento em evidência, todo mundo, o cara. Esse evento vai acabar. Lógico. E aí, o que você plantou nesse período? Entendeu? Então, assim, eu valorizo muito porque você é um cara que está sempre na linha de frente, internacionalmente falando, né? Você está levando nossos atletas daqui para brigar nos maiores torneios mundo afora, e é o mesmo cara que está tomando pastel ali, entendeu? Claudicando no Léo, você é o mesmo cara que está ali. Então, assim, eu te respeito como atleta, te respeito como treinador e mais ainda te respeito como pessoa, como cidadão, tá? Então, parceiro, te falei o que eu sinto, tá? Te falei o que eu sinto aí, que eu reconheço de você e fico feliz de ver que você aqui ganhou o título, né? De cidadão riostrense. Rapaz, isso aí é um dos títulos, assim, eu dou mais ênfase aí das ostras, porque das ostras me deu uma das coisas mais importantes na minha vida, que é a minha família, o meu centro de treinamento, meus amigos, meus títulos, minhas graduações. Sou natural de Campos, Goitacazes, e assim, eu fico muito feliz assim, por receber esse reconhecimento, devido aos meus trabalhos também voltados para a parte social daqui das ostras, né? Porque eu tenho muitas crianças, muito trabalho voltado, voluntariado, né? E um deles com cunho financeiro. E eu tive parceiros, né?
tive parceiros que me ajudaram a ajudar. Inclusive, o vereador citado, né, o Alan Machado, Sim. ele é comerciante de Rio das Ostras, com o cunhado, a irmã dele, tá? A Rosana Furtado, o Mário da VBH Empreendimentos, o Laticínio, são meus primeiros patrocinadores aqui das Ostras. Então eles me ajudaram a alavancar e buscar, poxa, imagine só, um comércio ajudar você a ir para Cuiabá, Fortaleza, para o Chile, Paraguai várias vezes, para Assunção, para a República Dominicana, Caribe, A Rússia, Coreia, Cazaquistão. Então, assim, foi dali do trabalho dele, da empresa deles, que eu abençoo muito, tá? Que eles me ajudaram através do esporte, do nosso trabalho. A gente conseguiu conquistar algumas coisas, mas em termos de agradecimento, eu tenho muitos amigos aí, principalmente o Alan Machado, né, do Sacolão Paraná. Eu dou muita ênfase ao Sacolão Paraná, onde tudo começou, depois veio Laticínio, depois veio outros comércios. E, então, assim, o Alan Machado que acreditou, e hoje, graças a Deus, eu sou formado, hoje eu atendo a família, eu faço um trabalho, né, tenho formação voltada para a área de segurança, Sim. tá? Segurança particular, agente de segurança, carro forte, devido essa área, assim, onde eu procurei recursos para mim estar viajando, competindo. Sim. Mas eu, assim, isso aí é só uma coisa ali, a base, né? A base de tudo é a família, né? Então, graças a Deus, eu tenho uma família, uma esposa, que me dá muito apoio, cara, nunca. Você vê a quantidade de viagens que eu fiz e ela deixou eu buscar meu sonho, deixou eu buscar uma coisa, e hoje eu busco meu filho. Eu estava no Paraná agora com ele no Pan-Americano, eu estou com um projeto para ir lá para fora. Então, assim, eu viajei bastante sozinho, hoje estou com meus filhos e assim, sem a parceria boa em casa, assim, uma compreensão, você não consegue. Ah, com certeza, Alexandre. Você falou tudo, irmão. Falou tudo. É o que eu falo lá em casa. Você sabe quem manda na minha casa, né? Lógico. Quem manda é ela. O meu na casa não me vê. É nervoso, eu só falo, ela não vai, eu falo, eu vou, já fui. Aí quem manda é tudo. Né? Não, é ela que manda também lá em casa. E é legal isso, né? A gente vê essa parceria, porque a gente sabe que isso aí é uma unidade, né? Lógico, com certeza. Se não tiver essa parceria, a gente desanda, tanto do trabalho quanto do meu trabalho. A gente depende muito dessa parte, né? Nossa retaguarda. Lógico, com certeza. Nossa retaguarda ali. Então, Valmir, cara, acho que não tenho muito a dizer. Na verdade, tenho muito a dizer, mas para não cansar mais o nosso pessoal, eu tenho que te agradecer. Te agradecer por trocar um pouquinho da sua experiência com a gente. Tem viagem marcada já você? Tem luta marcada? Tem evento? Semana que vem um evento lá na Barra da Tijuca, para encerrar o ano, e a gente tem um calendário ano que vem. Já temos evento já programado para a Copa América, que vai ser lá em Foz do Iguaçu, e a gente estão prontos aí para essa batalha. Quero agradecer seus seguidores, o pessoal aí da rede social, para tipo assim, para estar curtindo, dando like, se inscrevendo. Isso aí, rapaziada. Depende disso. Agradecer você novamente, tá? Pessoal do staff, pessoal do apoio, e agradecer por essa oportunidade, por a gente estar fazendo, mostrando um pouco do nosso trabalho, e você com certeza tem mais, e a gente respeita isso, né? E obrigado a todos por estar curtindo um pouquinho, tá? É isso aí, rapaziada. A gente está encerrando nosso papo de atleta aqui, mas com certeza não vai ser a única vez que vocês vão ver o Valmir na área, porque eu espero cobrir mais eventos que o Valmir vai participar, que a equipe dele vai participar. A gente está com um projeto para o ano que vem, vou começar a falar já de antemão. Nosso podcast vai sair, se Deus quiser, tá tudo
caminhando para isso e com certeza o Valmir vai estar lá fortalecendo a gente, conversando, falando sobre os eventos que ele vai participar e comentando alguns outros aí. Se o contrato tiver do nosso alcance, a gente vai... Ele tá assinado já. Já tá assinado. Valeu, Valmir. De novo, irmão, obrigado por tudo, tamo junto. Família Felizardo, obrigado pela audiência aí, obrigado pelas curtidas, tamo junto.